Por que que o religioso, Caio, quando ele não é hipócrita, ele é inseguro? Então não é hipócrita? Não, ele é inseguro, tanto faz. Tanto faz. O religioso, ele frequentemente é agressivo, fazendo assertivas, carregadas de uma agressividade que pretende passar por convicção. É uma assertividade grotesca, agressiva, e quanto mais agressivo e impetuoso ele seja, mais ele acha que está se fazendo passar por uma pessoa segura e de fé, que sabe o que está dizendo e o que diz vai acontecer. Sim. Então, você encontra para todo lado assim, frequentemente os sinceros, que não são os hipócritas, carregam essa assertividade que quanto mais veemente seja, mais oculta a própria insegurança e medo de negação que o indivíduo tem. É como, por exemplo, essas declarações de fé que as pessoas fazem e não voltam depois mais para explicar, não é? Do tipo, o Senhor me disse que eu, em 2019, vou receber dele isto, isto e aquilo, e vocês verão, porque esta é a palavra de Deus para mim. Aí eu fico dizendo isso aqui 2, 3 meses, e no ano que vem eu continuo afirmando, aí o ano termina e não acontece nada, eu mudo o ano e não toco mais no assunto, e continuo afirmando com a mesma capacidade assertiva e de poder de asseveração e de veemência e de ousadia já uma outra situação. Mas não volto para explicar, porque se o cara começar a explicar a razão de tudo que ele disse que Deus tinha dito a ele não ter acontecido, ele morre de desespero, ele perde a fé. Então ele não quer nem voltar para revisitar essas situações do passado dele, porque a revisitação é uma espécie de negação da fé. E aí ele pensa o seguinte: Deus não fez acontecer tudo que eu disse que ele ia fazer porque ele ainda está me testando. E eu preciso fazer tantas quantas sejam as convicções serem vividas do mesmo modo, mesmo que eu não volte para dar explicação, porque não dar a explicação faz parte agora da minha fé para continuar. Você está entendendo como funciona a sutileza dessa moçada? Os sinceros. Agora, o hipócrita é o grande inseguro. Hipocrisia significa vestir-se de máscara. Por que alguém se veste de máscara? Para ocultar sua identidade. Para ocultar por quê? Porque não quer ser conhecido. Não quer ser discernido, não quer ser percebido. Então ele vai para o Carnaval de Veneza, ele põe uma máscara na cara, ele se veste de Ku Klux Klan, espiritualmente falando, ou se veste de beato, de monge, psicologicamente falando. Ele põe uma cara lá de piedade, de palidez devota, seja lá o que ele queira fazer. Mas é para encobrir quem ele é, de fato. E por isso Jesus foi tão veemente em relação a esse pessoal. Porque a insegurança era enorme, mas baseados nessa insegurança, eles desenvolveram um direito de se disfarçar contra a verdade de quem eles eram. Por isso é que aquela parábola da figueira sem fruto, quando Jesus está vindo de Betfagé, subindo na direção do templo em Jerusalém, tem aquelas narrativas em Mateus e em Marcos sobre a parábola da figueira sem fruto. Sim. E que diz que não era tempo de figos.
Não era tempo de figos, não era a hora das figueiras darem figos. E Jesus vem passando e olha e vê uma figueira cheia de folha. As outras centenas de figueiras que havia naquele tempo ali na região estavam todas desfolhadas e caídas. Só as varas limpas, sem folha e sem fruto. Porque a figueira, diferentemente da maioria das árvores, quando chega a hora dela parir o seu fruto, ela dá primeiro o fruto. Ela começa a aparecer o fruto no galho seco. Olha isso. Depois uma característica. É dela. Depois é que as folhas começam a brotar, de modo que quando de longe alguém vê uma figueira cheia de folhas, é porque ela já está cheia de fruto há muito tempo. Porque o fruto aparece nela antes da folha. Aí Jesus usa aquela imagem para falar daquela geração de hipócritas, que eram como as figueiras do Monte das Oliveiras, cheios de folha. Aí Jesus olhou e disse, é uma anomalia. Se está cheia de folhas, está cheia de frutos. E as outras todas estão secas, porque não é tempo de fruto. Essa é uma figueira anômala, precoce. E ele estava com fome e deixou pegar um fruto para comer. Meteu a mão na figueira toda, não tinha um fruto. Não tinha nada. Aí ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou até a raiz. E os discípulos ficaram chocados. E aquele texto é uma parábola tríplice. Ah, é? Tem ela. Jesus a aplica imediatamente à fé, à perplexidade dos discípulos, a aplica ao contexto. Quer dizer, você na viagem do texto, passando por ali, seguindo do contexto, ele entra no monte e entra no templo, e toda a conversa dele no templo é com gente que só apresenta folha de religião, folhagem, sem nenhum fruto, e ele vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. E a terceira coisa em si é sobre o fenômeno botânico em si mesmo, daquela figueira anômala naquela época do ano. E ela é uma metáfora tão rica. Mas respondendo a sua pergunta, o que veste a máscara é inseguro também. E o que não veste a máscara é frequentemente muito inseguro, porque mesmo que ele seja aquele sincero que tenta se defender com fé cega, para não ter que lidar com as coisas reais da vida, também tem aquele outro grupo que é inseguro porque não dá para ser seguro num ambiente onde você amanhece salvo e pode dormir perdido. O cara não tem nem segurança de perdão de Deus eterno para a vida dele. Como é que um crente pode ser seguro? Se dependendo do filme que ele vir, se tiver muita eroticidade no filme, ele perdeu a salvação. Naquele momento ali. Ou se ele ficar um ano sem dar o dízimo, Deus se irou com ele profundamente e vai amaldiçoá-lo de verdade. Ou qualquer outra coisa que ele faça que não seja conforme as coisas que a igreja diz que é para você fazer a fim de não ser maltratado por Deus na vida. Sim. Para não ser maltratado, não ser torturado por Deus na vida. É um Deus que não é amor, né? Não, é perverso mesmo. Claro que nesse conjunto de obra de ensino religiosa para esse povo, o indivíduo vive morrendo de medo. Ninguém tem segurança. Nem o hipócrita, porque a máscara dele denuncia a insegurança dele de ser conhecido, de ser percebido. A identidade dele não o convence, ele quer se apresentar ao mundo como quem ele não é. A hipocrisia na nossa vida, Caio, ela tem prazo de validade? Como assim? O cara morre hipócrita. Morre. Ou chega uma hora que a máscara sempre vai cair. Quando a lei da gravidade incide sobre a máscara. Quando ele é um filho da misericórdia, ele vai levar algum cacete em algum momento para acordar, né?
Agora, eu conheço muita gente, Braulio, que morreu pior do que viveu. Caraca. Morreu hipócrita, mentindo. Eu vi alguns que nos estertores começaram a entrar em desespero com medo do inferno. Mas alguns não, muitos. Sim. Especialmente pastores. Tá. Padres, pastores, sacerdotes, homens de Deus, mas que abusaram, usaram Deus, mentiram, foram uns grandes canalhas e mentirosos, diabos sedutores. Sim. E que embranqueceram a cabeça sem converterem-se. Foi nos estertores da morte que bateu aquele pânico do inferno no coração. Pelo amor. Eu atendi alguns pastores, alguns não tão conhecidos, outros bem conhecidos. E também acompanhei a história de alguns outros, não de perto, que foram até o fim na sua maldade. Que isso? Amaldiçoando o mundo antes de morrer. E a gente sabendo que aquilo era uma vida cheia de mentira, hipocrisia e pecado crônico. É muito feio, muito triste, horroroso assistir isso. Isso é que é a degradação por excelência. Sim, cara. Não é se você morre esmagado numa pista de uma BR. Atropelado por uma carreta. Não, que fica só papa tua no chão, isso é bobagem. O horroroso é morrer assim, velho e cheio de amargura, maldição, maldade na boca. Ufania arrogante indo pro inferno. Isso é que é horroroso.